Hoje, eh, a gente vai explorar umas fontes que veem o direito de um jeito diferente, sabe? Não só como aquele monte de regra fria no papel. Vamos tentar entender como as decisões realmente são tomadas, o que está por trás da famosa letra da lei. E para isso, a gente tem material sobre dois pensadores bem importantes. Primeiro, o Jürgen Habermas. Ele foca muito na comunicação, na razão que vem do diálogo, né, nos procedimentos. E depois, o Chaim Perelman. Esse já vai mais para a argumentação, para a retórica mesmo, lá no mundo jurídico. A nossa missão aqui, então, é tentar sacar essa dinâmica humana, social, que move o direito. Como é que o papo, o contexto, a capacidade de convencer, como tudo isso molda o que a gente considera justo ou legal. Então tá, bora desempacotar isso aí. Vamos começar pelo Habermas. Ele é lá da escola de Frankfurt, né? E para ele comunicação é central. A ideia-chave é a tal da razão comunicativa. O que é isso, exatamente? Tipo, na prática. Olha, basicamente o Habermas diz o seguinte: a validade de uma norma, seja ela moral ou jurídica, ela não vem da cabeça de uma pessoa só, isolada, sabe? Ela nasce do diálogo, do consenso que a gente constrói junto na sociedade. Ele dá uma cutucada naquela ideia mais antiga, né? Do penso, logo existo, como a única base para dizer o que é certo, o que é errado, o que é lei. Ah, entendi. Então não basta a regra existir, o importante é como a gente concordou com ela. O processo, exatamente. O foco dele está no que ele chama de ética do discurso. É menos o conteúdo específico da norma e mais o procedimento que a gente usa para dizer que ela é válida. A ideia é ter um processo que seja justo, imparcial, sabe? Onde todo mundo que vai ser afetado possa participar, possa questionar. É o famoso proceduralismo dele. Tá. E no direito mesmo? Como isso se aplica? Porque o direito tem essa coisa da coerção, da lei que pega, né? Sim, sim. O Habermas vê o direito moderno justamente nessa tensão. Por um lado, ele existe de fato, é aplicado na sociedade, isso é a facticidade. Por outro lado, ele precisa ser justificado, precisa ser visto como legítimo, que é a validade. É tipo a diferença entre a lei estar escrita e a gente sentir que ela faz sentido, que é justa. Entendi. A lei no papel versus a lei que a gente aceita. Isso. E a razão comunicativa, através do quê? Do debate democrático, da discussão na esfera pública, ela tenta justamente ligar essas duas pontas. Tenta legitimar a lei. O direito, claro, ele se conecta com a moral, mas ele tem essa característica diferente, né? De poder usar a força, a coerção estatal. Ele organiza a vida em sociedade e, de certa forma, tira um pouco das nossas costas aquele fardo de ter que decidir moralmente sobre tudo, o tempo todo. As leis criam regras para que a liberdade de um possa conviver com a liberdade do outro. Faz todo sentido. E onde que esse diálogo todo acontece? Tem um lugar para isso? Ele chama de mundo da vida. É como se fosse o nosso chão comum, sabe? O pano de fundo compartilhado de tradições, de valores, de entendimentos, aquilo que permite que a gente consiga minimamente conversar e se entender. Sem esse fundo, esse mundo da vida, nem diálogo seria possível, né? A esfera pública é esse espaço de comunicação onde a vontade democrática vai se formando. Ok, então o Habermas dá essa visão mais macro, né, da sociedade validando a lei pelo diálogo, mas e na hora H? Quando o juiz está lá com um caso concreto na mão para decidir, aí que entra o Perelman, talvez, que parece ter um olhar mais prático, focado ali no tribunal. Exatamente. O Perelman, que vem da escola de Bruxelas, ele vai bater de frente com o positivismo jurídico. Aquela visão de que direito é só lei escrita e que o juiz aplica aquilo quase como, sei lá, matemática, uma dedução lógica pura. Ele diz, opa, calma aí. Só definir quais são as premissas, quais regras e fatos são relevantes para o caso, isso já é super complexo. Não é só lógica formal. Ah, então a lógica do juiz não é A plus B igual a C. Para Perelman, não, de jeito nenhum. A lógica do direito para ele é uma lógica argumentativa, dialética. Sabe, ele vai buscar lá na retórica do Aristóteles as ferramentas para entender como os operadores do direito, advogados, promotores, o próprio juiz, usam argumentos para quê? Para persuadir um auditório.
Persuadir. Então, não é bem sobre encontrar a verdade absoluta do caso? Perelman meio que substitui essa ideia de verdade por outras noções tipo razoável, aceitável, equitativo. O juiz, para ele, não é só a boca da lei, um robô aplicando regra. Ele precisa ponderar valores, e esses valores muitas vezes entram em conflito. Tipo, a justiça específica daquele caso ali, a equidade, versus a necessidade de ter regras gerais, previsíveis, que é a segurança jurídica. Mas aí, se é sobre persuadir sobre o que parece razoável, isso não abre uma porta perigosa para a subjetividade? Para quem tem a melhor lábia levar melhor, mesmo sem ter o direito do lado? É um ponto-chave, sem dúvida, e o Perelman não ignora esse risco, não. Mas o argumento dele é que a boa argumentação jurídica, aquela que busca ser aceita como razoável, precisa sim analisar o contexto, as provas, os valores em jogo de forma responsável. A fundamentação da decisão, quando o juiz explica por que decidiu daquele jeito, serve justamente para isso, para mostrar que o raciocínio não foi do nada, não foi arbitrário, que ele considerou outros argumentos e explicou por que aqueles não prevaleceram. Ele vê o direito como um sistema aberto, cheio de lacunas, ambiguidades, termos vagos, e são justamente essas brechas que exigem a argumentação e dão ao juiz essa margem de liberdade e de responsabilidade para buscar a solução mais justa. Às vezes até tendo que adaptar ou superar a letra fria da lei em nome da equidade. Entendi. Então, no final das contas, os dois, Habermas e Perelman, apesar das diferenças, eles meio que concordam que o direito é bem mais humano, mais dinâmico, do que aquela imagem de um código fechado. Com certeza. Ambos, cada um à sua maneira, enfatizam muito o processo e o contexto social. O Habermas olha mais por diálogo amplo na sociedade que dá legitimidade para as normas para o sistema como um todo. Já o Perelman foca mais no micro, na prática da argumentação ali, na hora de construir a decisão concreta, no dia a dia do fórum. São, eu diria, visões complementares. Elas mostram a complexidade toda do fenômeno jurídico. Legal. Então, resumindo aqui o nosso mergulho. As fontes de hoje mostram o direito não como uma coisa estática, sabe? Mas como um processo vivo, dinâmico, profundamente humano, que é moldado pelo diálogo, pelos procedimentos, pelo contexto e pela arte de argumentar, de persuadir. Exato. E talvez fique aí uma reflexão final, né? Se a legitimidade e a própria justiça no direito dependem tanto assim da qualidade desses processos de comunicação e da força dos argumentos, o que acontece quando esses processos são falhos? Quando o acesso à discussão não é igual para todo mundo? Ou quando a retórica é usada só para confundir, para obscurecer, em vez de esclarecer? Como é que a gente garante que essa engrenagem toda, tão complexa, realmente funcione a serviço da justiça? Para todos. Fica a pergunta.